butiá é uma das frutas nativas mais populares no Rio Grande do Sul. O seu cultivo traz ao produtor a possibilidade de geração de renda, além da conservação da biodiversidade. Dentre tantas maravilhas desta região, existe uma planta especialmente importante na vida e cultura das pessoas: o butiazeiro. O butiazeiro é uma palmeira de ocorrência natural no sul do Brasil que produz frutos muito apreciados, o butiá. Consumidos frescos ou tradicionalmente usados no preparo de receitas caseiras como geleias, sucos e licores. Os butiás fazem parte da cultura e história de quem vive nesta região do país. Os povos indígenas, primeiros habitantes desta terra, gostavam muito de comer os frutos e até as sementes, popularmente conhecidas como coquinhos, serviam à alimentação. As folhas eram usadas na cobertura de moradias. Minuanos, charruas, caigangues, guaranis. As etnias indígenas do sul do Brasil não desperdiçavam os recursos do butiá. Hoje em dia, o butiá representa uma alternativa econômica para muitas pessoas. Como extrativistas, vendedores de beira de estradas, artesãos ou pequenas agroindústrias que produzem e comercializam alimentos e artesanato, produzidos com o fruto, os coquinhos e as folhas das palmeiras. Das folhas são feitos diversos tipos de artefatos, como bolsas, chapéus e artigos decorativos. No início do século XX, a fibra extraída das folhas dos butiazeiros, conhecida como crina vegetal, era usada na fabricação de colchões e estofamentos de móveis, tendo sido importante produto para o desenvolvimento econômico de algumas localidades do Rio Grande do Sul. As populações naturais, conhecidas como butiazais ou palmares, eram comuns nas paisagens do sul no passado. Esses ecossistemas, além dos butiazeiros, abrigam também uma grande diversidade de plantas e animais. Atualmente se encontram ameaçados pela expansão das áreas agrícolas e urbanas. E os extensos butiazais são cada vez mais raros na paisagem. Outra preocupação é a falta de regeneração das plantas, já que nos butiazais remanescentes resistem as plantas adultas, algumas centenárias, mas a presença de mudas e palmeiras jovens é bastante escassa. O butiá também é um recurso alimentar de grande valor para a fauna nativa. E os animais silvestres retribuem esse favor, semeando novas plantas, sendo os verdadeiros jardineiros dos butiazais. Ao dispersarem os coquinhos, ampliam as áreas de butiazais e renovam as populações. Conservar os butiazais significa preservar toda essa bicharada. E a preservação desses animais é essencial para a perpetuação do butiá e dos butiazais. Deixar esses ecossistemas e sua biodiversidade desaparecerem de nossas paisagens? Bah, isso seria de cair os butiás do bolso. E é essa frutinha que traz lembranças de infância que a produtora Nilza de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, vai fazer um delicioso sagu de butiá. E para preparar o sagu de butiá são necessários os seguintes ingredientes: aproximadamente 40 butiás, 1 litro de água fervente,
meia xícara de açúcar cristal e meia xícara de sagu. E agora, Nilza, como é que nós vamos começar com a receita? Então, primeiramente a gente pega a fruta, né, e tira, limpa, faz a limpeza das casquinhas que tem aqui na ponta, cada butiá, e daí a gente faz assim, tirando a polpa para colocar direto no sagu. Esse butiá tu pode congelar, né? Pode congelar ele já nesta in natura assim? Isso, a gente limpa ele e coloca no congelador. Esse aqui, por exemplo, estava congelado. E agora, então, a gente segue, né, colocando na panela o litro de água, deixa ferver primeiro. A água tem que estar fervida para a gente colocar o butiá, né? Vai dar uma fervida e aí depois a gente vai colocar uma xícara da polpa do sagu, que já está preparada aqui. A gente mexeu ela, tirou ali e botou um pouquinho de água também para não deixar só a polpa, né? Para ela dissolver um pouquinho, para não ficar tão, e daí tão concentrado. Aqui ela vai com tudo, não se tira a pele, nada, vai, porque é o que dá o sabor também. Né? Sim. Colocar depois também umas frutinhas inteiras, porque o carocinho, que é esse carocinho que a gente tira, que eu tinha aqui, ó, esse aqui que dá também o sabor. Enquanto a água vai fervendo na panela, a gente coloca o sagu num pouco da água, da mesma água que a gente colocou na panela, para ele dar uma engrossadinha. Ele fica o grão do sagu bem graúdo. Ele vai engrossar aqui, até que... E daí ele vai ficar branco, parece que sumiu o sagu. Mas não, o sagu tá ali, depois quando a gente coloca na panela ali, ele começa a ferver, a gente vai mexendo, ele se dissolve tudo, não fica assim branco como tá ficando agora, né? Então, no começo, assim, parece dar uma sensação de que a gente vai perder o sagu. Mas não, ele virou em farinha. Tá, então agora a gente já vai colocar na panela a polpa do butiá e vamos deixar ferver. Ele vai fervendo também, agora ele vai dar uma esfriadinha, porque estava frio, né? Mas loguinho já tá fervendo também. E aqui já tá o butiá na água. Então aqui eu já coloquei o butiá, que vai uma xícara de butiá, a polpa. Na feira a gente teve uma experiência de que muita gente pegou o butiá, o sagu de butiá e relembrava os tempos passados. Ah, minha avó fazia, minha mãe, a minha tia fazia. Era quanto tempo que eu não comia mais sagu com butiá. E outros era uma primeira experiência, né? Então foi assim muito gratificante pra gente, né? Que o pessoal gostou, até chegou 2 horas da tarde, não tinha mais sagu, já tinha acabado, né? Mas estava bom. Quanto tempo ele vai cozinhar aí nessa etapa, Maria? Aqui tem que deixar ferver ele mais ou menos uns 10 minutos. Né? Então a gente vai marcando, né? Mas dá para pôr antes também, que depois termina de cozinhar com o sagu, que está engrossando ali na bacia. Ó, aqui já está fervendo. Nós já podemos colocar o sagu. Agora aqui sim, vai exigir de que a gente mexer ele continuamente. Se deixar aqui sem mexer, ele dá uma grudadinha embaixo, né? Daí ele dá assim, paçoca. E fica com uma cor linda, né? Fica bem amarelinho. Tem gente que diz, mas colocar junto com a polpa, com a pelezinha. Não, mas quando a gente vai comer o butiá, ele sozinho, tu come tudo, né? Menos o caroço. Então, é o que dá sabor. Tu não coloca nenhum tipo de especiaria, Nilza, neste sagu? Não coloco, porque se tu colocar, por exemplo, cravo ou canela, ele vai tirar o sabor do butiá, né? Então, é para ficar só o sabor do butiá, da própria fruta, né? Então, é que vai. A gente vai pôr a xícara de açúcar. Aqui eu acho que eu não vou pôr tudo, porque não precisa ser a xícara cheia, né? Essa tua xícara é bem generosa, ela né? é bem generosa, então não precisa ser muito açúcar. Quem quiser mais doce, põe mais doce, né? E esse é açúcar cristal, né, Esse Nilza? é o cristal. Mas pode ser açúcar branco, pode ser até açúcar mascavo. Pode, segundo o gosto de cada um, né?
Esses butiá inteiro a gente vai colocar na panela também, para ele dar um pouquinho, um sabor melhor, mas fica mais saboroso o sagu. Também é opcional, quem quiser colocar, quem não quiser colocar, né? Aí ele dá uma fervida junto, vai dar um sabor melhor no sagu, mais butiá, né? E ele pode ser retirado depois do Depois caroço, né? pode ser retirado, pode criança, consumir também, não tem problema, né? Pode comer, ele é o próprio butiá, né? Sim. Então, pra gente ver o ponto, é um dos segredos também, né? Aqui é ele levantando, que ele vai esfriando, ele vai soltando os fiozinhos. Aí ele já tá mais grossinho. Ó. Aí tá quase bom. Ó, já quase nem solta. Assim. O sagu já tá bem transparente. Tem algumas bolinhas brancas, mas É, ainda mas é esse assim, é né? normal, né? Aham. Quem quiser mais que ele se desmanche mais, deixa um pouco mais, aí só que ele vai engrossar bem daí, né? Ó. Então já dá pra desligar.